Como lidar com os narcisistas presentes em nossas vidas sem abrir mão da paz interior ou cair nas armadilhas que eles preparam? Em muitos momentos, o impulso de confrontar o narcisista é quase impossível de resistir. Queremos revelar suas mentiras, clamar por justiça ou exigir responsabilidade. Mas e se esse confronto nos envolvesse ainda mais em uma rede de confusão e frustração? E se a sabedoria de Jesus nos indicasse um outro percurso? Um caminho que não atravessa o olho da tempestade, mas passa acima dela, guiado por sua palavra e pelos ensinamentos de pensadores como C.S. Lewis? Nessas situações, encontramos direção para proteger nosso coração e aprender a confiar em Jesus para lutar as batalhas que, sozinhos, não conseguimos vencer. As Escrituras declaram: o Senhor lutará por vocês, apenas mantenham-se em silêncio. Êxodo 14:14. Essa quietude não é sinal de passividade, mas um ato poderoso de fé. Trata-se de uma escolha deliberada de confiar na justiça de Deus, em vez de buscar o confronto com nossas próprias forças. É sobre estabelecer limites que reflitam o nosso valor e buscar a paz que vai além da compreensão. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Amados filhos do Senhor Jesus, vocês já se depararam com alguém que, ao ser confrontado com a verdade, torce suas palavras e as devolve distorcidas, como um reflexo confuso em um espelho quebrado? Você entrou naquela conversa buscando clareza e saiu mergulhado em confusão e culpa. Existe aqui uma lição profunda, que fala tanto sobre discernimento espiritual, quanto sobre o comportamento humano. Enfrentar um narcisista muitas vezes resulta em situações imprevisíveis e destrutivas, que ao invés de restaurar, esgotam sua alma. Nessas horas, pode surgir em você uma indignação justa, uma vontade de revelar a verdade, de desmascarar a manipulação e exigir justiça. No entanto, em vez de trazer clareza, o confronto vira um caos. A pessoa confrontada reage com defesa, altera suas intenções e chega a fazer você duvidar da sua própria percepção da realidade. É como tentar segurar uma sombra. Quanto mais você tenta, mais ela escapa, deixando você com a sensação de ter sido traído pelas próprias boas intenções, preso em uma tempestade emocional. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, nos alerta que o inimigo costuma deturpar nossos melhores desejos, transformando-os em armadilhas. Seu anseio legítimo por justiça pode se tornar um portal para feridas emocionais e espirituais, se não for guiado por sabedoria. Isso não quer dizer que o comportamento do narcisista seja aceitável, muito pelo contrário. Mas confrontá-lo esperando transformação através do embate geralmente traz mais prejuízos do que benefícios. As armadilhas espirituais da manipulação emocional prosperam nesses conflitos, e você acaba enredado em um ciclo de frustração, culpa e expectativas mal direcionadas. A própria Bíblia oferece conselhos para esses momentos. Em Provérbios 26:4 está escrito: não responda ao tolo segundo a sua insensatez, para que você não se iguale a ele. Tentar desmascarar um narcisista pode parecer necessário para fazer justiça, mas rapidamente pode se tornar uma discussão improdutiva, onde se perde a paz de Cristo e até o equilíbrio emocional. Em vez de chegar a uma solução, você se sente mais cansado, com o espírito abatido pela recusa constante da outra pessoa em assumir responsabilidade. Jesus não nos convida à passividade, mas sim à sabedoria. A força em perceber que algumas lutas não foram feitas para enfrentarmos de frente. Quando você decide não participar do jogo manipulativo deles, resgata sua paz e impede que dominem seu interior. Isso não representa fraqueza, mas sim discernimento e maturidade espiritual. Ao se afastar do embate, você não está se afastando da justiça. Está avançando em direção à intervenção de Deus, confiando em Jesus para resolver aquilo que foge do seu alcance. Essa mudança sutil, porém essencial, cria espaço para decisões mais equilibradas e limites mais firmes. E talvez, meu amigo,
Seja nessa escolha que está o caminho para a liberdade que você tanto busca. Mas o que esperar de quem se recusa a assumir responsabilidades? Que padrões podemos identificar em suas atitudes? Já notou que, quanto mais você tenta compreender ou reconciliar, mais o narcisista distorce a própria realidade que você tenta esclarecer? É como estar em um salão de espelhos, onde cada reflexo é levemente alterado para confundir e desestabilizar. Eles jogam a culpa para você, mudam os fatos e evitam a responsabilidade, fazendo com que uma relação saudável pareça algo impossível. Você começa a desconfiar não apenas das palavras deles, mas também das suas próprias percepções, sentindo sua identidade ser gradualmente corroída por narrativas inflexíveis. Esse comportamento não é por acaso. Trata-se de uma tática bem pensada para deixá-lo perdido e vulnerável. Quando eles se negam a admitir erros, empurram você para um ciclo de autossabotagem. Você pode até começar a se questionar se está sendo sensível demais, exigente demais ou pode até parecer que você está sendo controlador. Mas, lá no fundo, seu espírito reconhece a realidade. Isso não é apenas um mal-entendido, e sim uma manipulação intencional feita para manter o controle em suas mãos. Esse tipo de atitude constante é uma prisão emocional que esgota suas forças e embaralha sua clareza interior. C.S. Lewis apontou com precisão que o mal costuma ser repetitivo e trivial. Em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, o demônio veterano orienta o mais jovem a usar distorções pequenas, mas contínuas, para enfraquecer a fé do ser humano. Essas manipulações, mesmo que discretas, acabam gerando exaustão emocional e espiritual. Os narcisistas operam com essa mesma lógica. Corroem pouco a pouco a verdade e a confiança, se recusando constantemente a encarar seus próprios erros, deixando você sobrecarregado com pesos que nunca foram seus. A Bíblia também nos traz entendimento sobre isso. Em Isaías 5:20 está escrito: Ai dos que dizem que o mal é bem, e que o bem é mal, que trocam a luz pela escuridão e a escuridão pela luz. Quando o narcisista se nega a se responsabilizar, ele distorce a realidade, tornando impossível encontrar a verdadeira paz. Você pode até querer uma reconciliação, mas com alguém comprometido em distorcer os fatos, isso não passa de uma ilusão. Em relacionamentos assim, é vital lembrar que você não tem o dever de consertar quem se recusa a reconhecer a própria destruição. Jesus não espera que você carregue esse peso insuportável. Ele te chama à clareza, ao discernimento e à força silenciosa de saber o momento certo de se afastar. Mas o que ocorre quando você tenta trazer luz à situação? Em troca, só recebe manipulação. Imagine alguém plantando uma árvore em um solo pedregoso. Ela até parece cheia de vida, folhas verdes, galhos que se erguem ao céu. No entanto, por baixo da terra, as raízes não encontram espaço para se firmar. Quando o vento sopra forte, ela não apenas se inclina, ela quebra. Confrontar um narcisista se assemelha muito a isso. Você oferece a verdade esperando que ela floresça, mas o terreno duro do coração deles a rejeita. Em vez de crescer, eles respondem com resistência, distorcem o que você disse, invertem a culpa e passam a destacar suas supostas falhas. A defensividade deles serve como uma armadura, não para protegê-los de dor, mas para cegá-los. Isso não é uma troca sincera entre duas pessoas buscando a verdade. É uma encenação cuidadosamente planejada para resguardar o ego frágil que cultivam. C.S. Lewis sempre alertou sobre os riscos do orgulho, esse pecado que transforma até os maiores valores em egoísmo. Em O Grande Abismo, um personagem está tão apegado às próprias justificativas que não consegue entrar na luz do céu. Do mesmo modo, as respostas manipuladoras dos narcisistas existem para preservar seu ego, mesmo que isso destrua a verdade, a intimidade e a evolução espiritual. Eles preferem distorcer os fatos a admitir um erro, porque, para eles, ser vulnerável é o mesmo que estar em perigo. As Escrituras deixam claro esse tipo de comportamento. Em Provérbios 21:2 está escrito: Todo o caminho do homem parece certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor examina o coração. O comportamento defensivo do narcisista não é apenas uma fuga da culpa, mas uma tentativa desesperada de sustentar uma ilusão. E quanto mais você se envolve, mais fica preso na confusão e no desgaste emocional gerados por eles. Então,
O que fazer quando toda tentativa sincera de resolver a situação acaba voltando contra você? A verdadeira sabedoria está em reconhecer que há solos duros demais para que qualquer diálogo gere fruto. E, quando o coração da outra pessoa permanece fechado, precisamos refletir se fomos mesmo chamados para insistir naquele terreno. Pode ser que esse ciclo de frustração que você tem vivido não precise ser rompido pela insistência, mas pelo afastamento e pela busca de uma base sólida. Houve um tempo em que um construtor resolveu edificar uma casa sobre um terreno instável. Todos os dias, ele ajustava as paredes, reforçava as estruturas, colocava apoios extras. Mas, por mais que se esforçasse, a fundação permanecia fraca. As paredes entortavam, o chão cedia, o teto ameaçava cair. Quanto mais ele tentava, mais exausto se sentia, até entender que o problema estava nos alicerces. Tentar manter um vínculo saudável com um narcisista se parece muito com essa situação. O chão debaixo de você nunca está firme. Quanto mais tenta consertar as rachaduras, mais você se perde. Toda tentativa de resolver os conflitos só gera mais desgaste. Eles não admitem seus erros, mesmo quando pedem desculpas. Essas palavras não passam de fachada, sem sinceridade ou mudança real. Seguram-se firmemente nas próprias versões distorcidas da realidade porque, para eles, assumir uma falha significa colocar em risco a estrutura frágil que construíram. Esse ciclo de negação e manipulação se transforma numa armadilha emocional, onde sua energia é constantemente drenada, tentando reparar algo que nunca teve estrutura para permanecer de pé. C.S. Lewis compreendia profundamente como é inútil tentar argumentar com quem está preso em suas próprias fantasias. Em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, o mentor demoníaco aconselha manter os humanos ocupados com tarefas inúteis, sabendo que o cansaço esgota o espírito. O inimigo se satisfaz ao ver nosso coração investido em missões sem futuro, pois isso nos afasta do verdadeiro propósito da alma: crescer em fé, sabedoria e tranquilidade. A Bíblia também adverte quanto ao desperdício de esforço. Em Mateus 7:6 está escrito: Não deem aos cães o que é sagrado, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Quando suas tentativas de trazer verdade e restauração são constantemente rejeitadas, isso revela que o terreno ainda não está pronto. Seu esforço está sendo desperdiçado. Em vez de fortalecer a relação, você acaba sempre se defendendo, enfrentando ataques que o deixam cansado e perdido. A sabedoria em reconhecer a hora de recuar. Esse ciclo não se romperá apenas com esforço ou enfrentamento. Às vezes, a única maneira de alcançar tranquilidade é parar de insistir em construir sobre uma base instável. Quando o chão sob seus pés se recusa a sustentar, talvez seja o momento de buscar a única base firme, aquela que Jesus nos oferece. Um dia, um viajante decidiu atravessar um deserto onde o solo estava sempre mudando. A cada passo, ele sentia a instabilidade, pois o chão não lhe dava firmeza. Seus pés não conseguiam se fixar, e mesmo com a esperança no horizonte, a falta de estabilidade impedia qualquer avanço real. Relacionar-se com um narcisista se parece muito com essa travessia. É cansativo, instável, inseguro e esgotante. O comportamento dessa pessoa muda conforme sua conveniência, tornando qualquer tentativa de segurança algo passageiro. Nessas relações, promessas são feitas, mas raramente são cumpridas. Pedidos de desculpa surgem, mas são encenações vazias, não fruto de arrependimento verdadeiro. E conforme seus desejos mudam, o comportamento acompanha, deixando você sempre em desequilíbrio. Você pode tentar estabelecer confiança, criar conexão com base no entendimento mútuo, mas a natureza volúvel do narcisista impede que algo sólido se forme. Em algum momento, você se pega questionando se está progredindo rumo à estabilidade ou apenas repetindo os mesmos ciclos de confusão. C.S. Lewis escreveu sobre o perigo de viver em mentiras e sobre as bases falsas. Em Cristianismo Puro e Simples, ele nos alerta que tudo o que é construído sobre a mentira está fadado a ruir. O mundo interior do narcisista é baseado na autoproteção, onde a verdade é moldada para preservar o próprio ego. Quando sentem que estão perdendo o controle, alteram a narrativa para recuperar o domínio. Essa constante reconfiguração mantém você ansioso, sempre em dúvida sobre o que é real e o que é manipulação.
Jesus também nos alertou, em Mateus 7:26, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. Estabelecer um relacionamento com quem rejeita a verdade é o mesmo que construir sobre solo movediço. A base não vai aguentar. As paredes de esperança que você tenta levantar vão acabar cedendo sob o peso da inconstância dessa pessoa. No entanto, Jesus nos convida para um alicerce sólido, relacionamentos baseados na verdade, na humildade e no amor genuíno. Ele oferece uma base que não se abala com os ventos do ego nem com as tempestades do orgulho. Quando você perceber que está preso nas armadilhas da manipulação, lembre-se de que a verdadeira firmeza está em permanecer na palavra inalterável de Jesus. Ao parar de insistir onde o terreno é instável, você cria espaço para se firmar na sabedoria e na paz que vem de Deus. Houve uma vez um caçador que construiu uma armadilha tão bem disfarçada que até os mais inteligentes caíam nela. A isca parecia atrativa, uma esperança de solução, uma promessa de conserto. Mas, no momento em que a presa avançava, a armadilha se fechava, e escapar parecia impossível. Confrontar um narcisista com a intenção de curá-lo ou expor suas mentiras é semelhante a pisar nessa armadilha. O que parece um caminho de restauração logo se transforma em um emaranhado emocional e espiritual. Quanto mais você tenta corrigir seu comportamento ou revelar suas distorções, mais profundo afunda no ambiente tóxico que eles alimentam. Estratégias como gaslighting, inversão de culpa e manipulação emocional apertam ainda mais o nó, consumindo sua paz e embaralhando sua percepção do que é real. Com o tempo, você pode começar a questionar sua autoestima, sua clareza e até mesmo sua conexão com Jesus. E esse é exatamente o plano do inimigo: manter você enredado, distraído e espiritualmente esgotado. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. O discípulo do demônio mostra como os espíritos malignos se alegram ao verem as pessoas focadas nas falhas alheias, enquanto negligenciam o cuidado com a própria alma. Quando ficamos consumidos pelas mentiras e pela toxicidade de alguém, nos afastamos da luz e da verdade de Cristo. Essa fixação se transforma em uma armadilha espiritual, onde nosso coração e mente são tomados pela frustração, pelo ressentimento e pelo desânimo. No entanto, Jesus nos convida a confiar em Ele, entregar a Ele aquilo que foge do nosso controle e preservar nossa tranquilidade interior. Assim como um jardineiro impede que a erva daninha receba luz e água, precisamos aprender a cortar a fonte emocional que sustenta o comportamento destrutivo do narcisista. Paulo nos adverte, em 2 Coríntios 2:11, que não devemos ser enganados pelas estratégias de Satanás, pois estamos cientes das suas intenções. O inimigo muitas vezes nos seduz com uma falsa luta por justiça, que na verdade nos drena e enfraquece nossa fé. A batalha que julgamos estar travando pela verdade pode se transformar num campo onde nossa sanidade e paz são colocadas em risco. Mas Deus não nos chama para permanecermos presos a esse combate sem fim. Em vez disso, Ele nos oferece discernimento e uma rota de saída. Ao nos afastarmos e entregarmos a situação em suas mãos, evitamos a armadilha e preservamos nosso espírito. Jesus nos convida à liberdade, não ao peso de tentar transformar quem se recusa a enxergar a realidade. Em Mateus 11:28, Ele nos diz: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Quando resistimos ao impulso de corrigir aquilo que apenas Deus pode mudar, acessamos uma liberdade que só Ele é capaz de conceder. Trata-se de direcionar nossa energia para algo que realmente possa florescer. Amar alguém não significa aceitar ser mantido em ciclos de dor e manipulação. Deus nos chama para uma jornada de discernimento e paz, não para uma vida de confusão e desgaste emocional. Provérbios 4:23 nos orienta: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Proteger o coração não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria e obediência. Ao estabelecer limites saudáveis, reconhecemos nosso valor diante de Deus e nos afastamos de conexões que nos afastam dele. C.S. Lewis nos lembra que confiar em Deus é uma escolha que deve ser feita a cada novo dia, como se fosse a primeira vez. Esse exercício de entrega contínua nos liberta do peso de tentar consertar o que está fora do nosso alcance.
Em vez de gastar energia com conflitos improdutivos, colocamos tudo diante de Deus, crendo que sua justiça e seu tempo são perfeitos. Devemos nos lembrar que a verdadeira liberdade não vem de vencer uma discussão, nem de transformar alguém que resiste à mudança. A verdadeira liberdade está em romper os laços da manipulação e descansar na paz que só Deus pode dar. Essa paz é o abrigo para as almas cansadas e confusas. Essa tranquilidade não surge da ausência de dificuldades, mas da presença constante de Deus, que protege nosso coração contra as mentiras e armadilhas. Quando aprendemos a confiar em sua sabedoria, a liberdade real começa a tomar forma dentro de nós. Assim como uma ave que, ao cessar sua luta, encontra descanso nas mãos do Salvador, nós também encontramos descanso ao nos render à vontade de Deus e estabelecer limites que protejam nosso coração. Esse é o caminho para a verdadeira liberdade espiritual. Não tentar controlar o incontrolável, mas permitir que Deus, com seu toque gentil e transformador, nos liberte dos enganos do ego e da manipulação. Ao escolher se afastar do ciclo destrutivo, você dá a Deus a chance de libertar seu coração da prisão emocional, conduzindo-o a um lugar de cura e tranquilidade. Em Filipenses 4:7, encontramos esta promessa: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz é fruto da entrega a Deus, da confiança no seu plano e da disposição de caminhar nos seus caminhos. Ela não vem de confrontos, mas da certeza de que Deus guarda seu coração quando você define limites saudáveis e se recusa a alimentar ciclos repetitivos de culpa e confusão. Traçar limites é um ato de fé e amor próprio. É reconhecer o valor que Deus te deu e proteger os dons espirituais que Ele confiou a você. Ao dizer não ao comportamento destrutivo, você está dizendo sim à paz que vem de Deus. É dentro desse novo espaço de liberdade que você pode reconstruir seu interior, reencontrar a clareza e andar na verdade de quem Deus te criou para ser. C.S. Lewis escreveu certa vez que um homem não consegue diminuir a glória de Deus ao se recusar a adorá-lo, assim como um louco não apaga o sol ao rabiscar as paredes da cela com escuridão. As tentativas do narcisista de distorcer sua realidade não alteram a verdade sobre quem você é. Ao dar um passo atrás, você se recusa a deixar que a escuridão da outra pessoa defina sua identidade. Você retorna à luz da verdade divina, onde a paz e a liberdade florescem. Essa jornada de criar limites e confiar em Deus pode ser desafiadora. Mas à medida que você avança, perceberá que o fardo da culpa, da confusão e da dor vai se dissipando. Nessa nova liberdade, você descobrirá uma nova versão de si mesmo, livre do caos deles e firme na paz que só Deus oferece. Queridos irmãos, lidar com um narcisista não é algo simples. As armadilhas da manipulação, as distorções constantes da realidade e o ciclo sem fim de confronto podem esgotar completamente suas forças. Mas o Senhor, em sua sabedoria, mostra um caminho mais elevado. Ele o convida a dar um passo para trás, colocar limites e confiar em Ele para trazer a justiça no tempo certo. Tenha em mente que seu valor não depende das atitudes de outras pessoas nem de visões distorcidas. Sua identidade está firmada na verdade de Deus. Como diz o Salmo 62:6, somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, jamais serei abalado. Ao definir seus limites e confiar a batalha a Deus, você não está desistindo. Está se posicionando sobre o alicerce firme da paz divina. À medida que segue em frente, reflita sobre os relacionamentos ao seu redor. Você está colocando energia num ciclo que Deus está pedindo que você abandone. Será que você tem confundido confronto com restauração, quando o Senhor está oferecendo libertação através da entrega? E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: "Eu escolho a paz de Deus em vez do caos." Compartilhe este conteúdo com quem precisa de força e esperança. E não se esqueça de curtir e se inscrever para continuar recebendo palavras de fé e sabedoria.